Se você sente que nada dá certo na sua vida e que não importa o que você faça, tudo volta para o mesmo lugar, talvez o problema não esteja nas suas escolhas, mas no que você sustenta sem perceber, porque a sua vida não começa no que acontece fora. Existe algo que antigos filósofos já sabiam, muito antes de se falar em manifestação ou criação consciente. Platão dizia que tudo o que existe aqui nasce primeiro em um plano invisível, um campo de ideias, de essências, de possibilidades. O que você vê é sua materialização de algo que já existia antes de forma sutil. E talvez seja por isso que a sua realidade não começa nas circunstâncias, mas naquilo que você sustenta internamente como verdade. Porque se dentro de você existe a crença da falta, da insuficiência, do eu não mereço, não importa o quanto o mundo mude lá fora, a sua experiência continuará encontrando formas de confirmar isso, não como punição, mas como coerência. A mente subconsciente não cria tudo do nada, mas ela molda o jeito que a vida se organiza ao seu redor. E é nesse ponto que a escassez deixa de ser só externa e passa a ser um estado interno que se repete e se reforça. Fomos ensinados a olhar para fora desde muito cedo, a buscar respostas no que é visível, no que pode ser medido, conquistado, validado, a estudar o mundo físico como se ele fosse o único caminho possível para se tornar alguém. Aprendemos a correr atrás de resultados, de bens, de reconhecimento, mas quase ninguém nos ensinou a lidar com o que acontece por dentro. Ninguém nos ensinou a nomear o que sentimos, a acolher nossas emoções, a entender os movimentos silenciosos da nossa própria mente. E então crescemos assim, tentando organizar a vida do lado de fora, enquanto o lado de dentro permanece muitas vezes esquecido. Mas tudo que você vive carrega de alguma forma um reflexo do que você acredita, da forma como você se trata e de como enxerga a própria existência. O externo não é separado de você. Ele conversa com o seu estado interno o tempo todo. E talvez seja por isso que certas situações se repetem, que certos padrões insistem em voltar, não para te punir, mas para te mostrar. Mostrar onde ainda existe dor não acolhida, onde existem crenças não questionadas, onde partes suas ainda pedem por presença. Aquilo que você chama de sombra não é um erro, é um convite. Um ponto exato dentro de você que precisa ser visto com mais honestidade, mais maturidade e principalmente sem julgamento. Mas como nunca fomos ensinados a olhar para isso, é mais fácil apontar para fora, achar que é o outro, que é a situação, que é o mundo que está desalinhado, quando muitas vezes é dentro que algo pede reorganização. E não para que você se culpe, mas para que você se compreenda, porque são justamente esses pontos que você evita olhar que guardam os maiores potenciais de crescimento. São eles que te amadurecem, que aprofundam sua consciência, que te aproximam pouco a pouco de quem você realmente é. E talvez o verdadeiro movimento não seja controlar tudo o que acontece fora, mas aprender a sustentar um novo olhar para dentro. É importante compreender que a consciência molda diretamente nossas percepções da maneira como enxergamos nossa vida. À medida que buscamos conhecimentos e autoconhecimento, nós abrimos espaço para ressignificar essas crenças latentes dentro de nós. Precisamos fazer um trabalho interno profundo para alcançarmos o equilíbrio entre o visível e o invisível. É neste processo que ativamos os chamados cristais etéricos, estruturas sutis que estão presentes no nosso corpo físico, que funcionam como canais de luz. São eles que fortalecem a nossa conexão e comunicação entre a nossa alma e o nosso corpo, permitindo que nossa alma manifeste seu propósito com mais clareza e assim nos alinhamos com o que realmente é real e saímos desse looping de repetição de crenças herdadas e aprendidas. A partir do momento que abrimos esse espaço dentro de nós, criamos um espaço
para que o nosso eu superior, nossa essência divina, sobressaia sobre o nosso eu inferior, nosso instinto animal, nosso ego. Essa mente inferior que está presa às ilusões, ao que não é real, essa identidade criada através da falsa identidade. A mente tenta prever, controlar, evitar, cria cenários antecipadores, busca respostas no futuro para silenciar algo que na verdade está pedindo atenção no presente. E é justamente nesse desencontro entre o que acontece fora e o que não é olhado dentro que a ansiedade começa a nascer. Porque quando você não compreende o que sente, tudo vira urgência. Tudo parece precisar ser resolvido agora, como se o desconforto fosse sempre causado pelo externo. A ansiedade não é só excesso de pensamento. Muitas vezes é acúmulo de emoções não processadas, de partes suas que foram ignoradas por tanto tempo que encontraram no corpo uma forma de serem sentidas. E quanto mais você tenta fugir disso, mais a mente se agita, porque ela não quer controle, ela quer escuta. Talvez a ansiedade não seja um sinal de algo que está fora do lugar lá fora, mas um chamado interno insistente, te convidando a olhar para dentro com mais presença, mais honestidade e mais cuidado do que você já se permitiu antes. Nosso corpo físico é uma entidade viva, inteligente e sagrada, um receptáculo da nossa partícula divina que permite à nossa alma experienciar a vida na matéria. Através dele, nós podemos nos expressar, sentir, criar e realizar tudo aquilo que se manifesta na nossa mente. Ele é formado por trilhões de células que contêm todas as informações de todas as experiências vivenciadas nesta e em outras vidas. Ele guarda registros profundos da nossa história ancestral, familiar e coletiva do planeta Terra. E é aqui que precisamos nos atentar para um fator importante. Nós não fomos educados para buscar esse conhecimento sobre o que é invisível aos nossos olhos. A espiritualidade é um tabu na nossa sociedade, porém precisamos quebrar essas crenças e buscar esse conhecimento. A espiritualidade é conhecimento, é ciência e já foi comprovada por inúmeros cientistas através de pesquisas. Chegamos em um ponto em que não podemos aceitar mais essas crenças que moldam nossa sociedade e nos mantêm reféns de um sistema que nos escraviza e nos aprisiona. E talvez o ponto mais profundo de tudo isso é entender que nada disso acontece só na mente. O seu corpo sente, o seu corpo registra, o seu corpo lembra. Ele não é apenas matéria, é um campo vivo, inteligente, que carrega em cada célula histórias que muitas vezes você nem viveu conscientemente. Existe uma memória em você que vai além da sua própria experiência. Memórias herdadas, padrões repetidos, emoções que atravessaram gerações, formas de sentir, reagir e perceber a vida que foram sendo transmitidas silenciosamente. E então, aquilo que você vive hoje, os ciclos, os medos, a escassez, a ansiedade, nem sempre começam só em você, mas continuam em você quando não são vistos. O corpo guarda tanto as dores quanto os potenciais. Carrega bloqueios, crenças, traumas, mas também dons, talentos, sensibilidades, partes suas que ainda não foram acessadas. Só que, quando essas memórias densas permanecem ativas, elas moldam a forma como você sente a vida. E é aí que a ansiedade se intensifica, porque não é só o presente que está sendo sentido, é um acúmulo de emoções não processadas, de registros antigos, de padrões que continuam se repetindo no automático. Por isso, muitas vezes, entender não é o suficiente. Você pode até ter consciência, pode estudar, refletir, buscar respostas, mas se o corpo ainda carrega aquele registro, a experiência continua se manifestando. A mudança precisa descer, precisa sair do pensamento e ser integrada no corpo.
porque existe uma parte da cura que só acontece quando você se envolve com o seu próprio sentir, com a sua presença, com a forma como você habita a si mesmo. É no corpo que os padrões se sustentam, mas também é nele que eles podem ser liberados. E aos poucos, quando esses registros começam a se dissolver, algo se reorganiza. A forma como você reage muda, a forma como você se percebe muda, e naturalmente a forma como você vive também. Porque quando o interno se transforma de verdade, não só na ideia, mas na essência, o externo já não encontra mais o mesmo lugar para se repetir. E é nesse espaço que você começa de fato a acessar novas possibilidades de existência. E é justamente para integrar tudo isso, mente, emoção e corpo, que nós vamos entrar em 3 meditações guiadas. Cada uma atua em uma camada. A primeira te ajuda a reconhecer e a acolher os padrões e emoções que estão ativos em você. A segunda trabalha na liberação desses registros mais profundos, inclusive aqueles que você carrega no corpo e na sua história. E a terceira te conduz a um estado de reorganização interna, onde você começa a sustentar novas percepções, mais alinhadas com aquilo que você deseja viver. Não é só sobre relaxar, é sobre criar espaço dentro de si para que novos caminhos deixem de ser apenas possibilidade e comecem aos poucos a se tornar realidade. Então, feche os olhos, procure um lugar silencioso na sua casa onde você possa relaxar. E agora, visualize um sol de energia amarela no centro da boca do estômago brilhar e expandir uma energia de inteligência e clareza. Repita mentalmente: em nome da poderosa presença divina que eu sou, invoco a poderosa presença divina da energia mental de Ramatiz, para que atue no meu corpo mental, purificando e alinhando os meus pensamentos. Peço a remoção permanente do ego negativo e a remoção de todas as formas de pensamento desequilibradas da minha mente. Peço que em minha mente consciente, inconsciente e superconsciente permaneça apenas referências da inteligência de Buda, de Cristo e de Melquisedeque. Eu vejo a minha vida com clareza. Sinta esse sol, essa vibração amarela expandindo, clareando, emanando luz e calor. Reflita. Manifesto luz, vejo claramente minha atuação na vida. Os meus pensamentos são harmoniosos, tranquilos. Eu estou em paz comigo e com o meu mundo. Tudo está claro. Eu sou o sol da minha vida e emano certeza e confiança. Eu sou a inteligência que me permite perceber, compreender e aceitar todas as experiências como um treinamento que me capacita a me conhecer e a conhecer o meu entorno. Eu sou o poder mental que permite assimilar e processar todas as experiências de vida como parte integrante do meu processo evolutivo. Aceito a tudo e a todos e percebo que cada um está no seu processo, vivendo de acordo com as suas escolhas. Eu sou a compreensão. Tudo está claro. Eu sou a clareza mental. Eu sou a pureza mental. Eu sou o silêncio. Eu sou o silêncio. Respire fundo. Relaxe. Agora repita mentalmente: eu, aqui reunido, invoco Anubis, o supremo regente do karma e dos mestres do karma, para que intervenham nas causas que geram karma na minha vida. Apelo à misericórdia divina para que, com os decretos aqui assumidos, eu seja abençoado e liberto em tudo que possa interferir em minha conexão com o divino. Invoco a presença do Espírito Santo para que eu possa me unir à energia de Cristo e de Buda. Permito uma perfeita conexão entre eu e os mestres que compartilham das virtudes divinas. Me uno ao todo neste instante. Respire profundamente.
Expire e mergulhe no seu interior. Conduza a sua consciência pela sua coluna vertebral até a região pélvica, no final da sua coluna vertebral. Visualize nessa região do seu corpo uma esfera de luz vermelha e brilhante. Sinta a vibração vermelha e tudo vermelho à sua volta. Concentre-se nessa vibração vermelha. Imagine o seu chakra vermelho relaxar e abrir-se para baixo em direção ao planeta Terra, como uma rosa de luz vermelha. Sorria para esse seu chakra. Abra 2 dutos vermelhos que saem das laterais do seu chakra vermelho, descem pelas suas pernas até a sola dos seus pés. Sinta essa energia vermelha subindo e descendo, circulando livremente pelo interior das suas pernas. Visualize sair da sola dos seus pés raízes fortes que penetram nesse solo fértil. Sinta que você se enraiza, fica firme e seguro no planeta Terra. Visualize que da sola dos seus pés sai um tubo de luz vermelho que começa a descer e passar pelo interior de sua estrela de luz branca, abaixo dos seus pés. Continua descendo e penetrando profundamente no planeta Terra. Desce até o centro do planeta. Entra em contato com uma esfera de luz vermelha e brilhante no centro do planeta Terra. Visualize do centro do planeta Terra a esfera de luz vermelha vibrando e pulsando energia que passa pelos seus tubos de luz vermelha, sobe pelas raízes, entra pela sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas, chegando até o seu chakra de base. Sinta a energia fluir livremente até o seu chakra de base. Sinta a energia subindo e descendo, subindo e descendo. Sinta que do seu chakra de base você está ligado ao centro do planeta Terra e com isso você está inserido no sistema solar e em todo o universo. Deixe-se movimentar por esse planeta Terra. Sinta que você é um ser seguro no seu processo evolutivo e que a energia da Terra-mãe nutre todos os seus ossos e músculos. Respire, sorria e traga para o seu interior a energia da motivação. Repita mentalmente: eu sou segurança e caminho seguro na minha vida. Eu sou a motivação, uma energia de materialização na minha vida. Sinta-se pronto para seguir seguro no seu processo evolutivo neste plano terreno. Sugerimos que essas 3 meditações sejam feitas durante 21 dias consecutivos para a reprogramação do subconsciente. E quando você percorre esse processo de reconhecer, liberar e reorganizar o que está dentro, você começa a sair do automático e passa a perceber com mais clareza o que antes estava oculto, os padrões, as repetições, a origem do que você vive. Mas existem camadas que não são acessadas só com consciência, nem só com esse trabalho interno. E é exatamente por isso que muitas vezes só compreender não é suficiente, porque esses padrões que se repetem não estão só no pensamento, eles estão registrados no corpo, estruturados no campo e organizando a sua experiência de forma silenciosa. E quando você começa a olhar para isso, a acolher, a liberar, a reorganizar, você já inicia esse movimento de transformação. Mas existem níveis onde esses registros continuam ativos, mesmo quando você já tem consciência.
E é justamente nesses níveis mais profundos que atua a plataforma onisciente da luz. Através da apometria, é possível acessar os campos onde esses padrões estão ancorados, não só como memória, mas como estruturas ativas que sustentam ciclos, emoções e repetições na sua vida. Ela atua além da mente, alcançando camadas onde ficam armazenados emaranhamentos emocionais, vínculos que drenam sua energia, fragmentações da consciência e tudo aquilo que muitas vezes você já tentou mudar, mas continua se repetindo. Porque, como você viu, o corpo registra, o campo sustenta e a experiência se organiza a partir disso. E quando esses níveis são acessados, não é só sobre entender, é sobre reorganizar na origem, desvincular o que mantém um ciclo ativo e permitir que o seu sistema sustente uma nova forma de viver. E é por isso que, quando essa reorganização acontece, algo muda de verdade. Você não precisa mais lutar contra si mesmo, porque aquilo que sustentava o padrão já não está mais ali da mesma forma. E aos poucos, a sua forma de sentir, de perceber e de viver também começa a mudar. Se você sente que está preso nesses ciclos ou percebe que existe algo dentro de você que ainda te limita, esse é um trabalho que pode ser feito de forma direcionada. As consultas com a plataforma onisciente da luz, através da apometria, atuam exatamente nesses pontos, de acordo com o seu momento, os seus padrões e os registros que você carrega. Se fizer sentido para você, o link está na descrição. E me conte aqui nos comentários o que hoje mais se repete na sua vida, mesmo quando você tenta mudar. E se você quer continuar aprofundando esse conhecimento, acompanhe os próximos conteúdos se inscrevendo no canal. Gratidão por você ter ficado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.